Delegado de Polícia Substituto do Estado do Rio Grande do Norte. Estamos fazendo a correção da prova de Direito Penal, já foi corrigida, Processo Penal, já foi corrigida, e agora vamos falar sobre a legislação extravagante, penal e processual penal. São as questões da prova, repetindo, né? Tipo 3, amarelo, certo? E elas vão, então, da 46 a 60. Vamos, então, partir para as questões, vamos ver o que elas dizem. Essa prova estava razoável, ela não estava difícil, certo? Não estava com a extrema facilidade de penal e processo penal, mas estava boa. Boa de fazer para quem estudou. Questão 46. Após discutir com alguns vizinhos, Lúcio efetuou disparos de arma de fogo para o alto na via pública, atingindo o telhado de uma das casas, o que fez com que os moradores da localidade, 2 dias depois, registrassem o fato na delegacia de polícia. Bom, isso já é um crime, vocês sabem, Lei 10.826 de 2003, artigo 15, disparo de arma de fogo, né? A autoridade policial representou pela busca e apreensão de eventual prova de crime na residência de Lúcio, o que foi deferido pelo juízo competente. No cumprimento do mandado, foi apreendida na residência uma arma de fogo sem registro, sendo certo que Lúcio não tinha autorização legal para portar ou possuir qualquer tipo de arma. Isso é outro crime? É. Posse, né, irregular de arma de fogo, que se for de uso permitido, é o artigo 12. Se for de uso restrito, é o artigo 16. Então, na verdade, o que aconteceu aqui com o Lúcio? Ele cometeu 2 crimes. Ele cometeu o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, que inclusive é antecedente, ele já tinha essa arma ilegalmente. Ele não tinha direito de ter essa arma em casa, no interior da residência ou no seu local de trabalho, certo? Não tinha. E ainda o disparo de arma de fogo. E essa deveria ser a resposta, responder pelos 2 crimes. Restando comprovados os fatos por prova oral e pericial, Lúcio responderá pelos crimes de posse de arma de fogo e disparo de arma de fogo na forma continuada. Não é crime continuado aqui, né, pessoal? Não, nós não temos aqui circunstâncias de tempo, modo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Maneira de execução não é a mesma, até porque um crime é permanente, outro crime é instantâneo. Então está fora. Responderá apenas pelo crime de disparo de arma de fogo, ficando o crime de posse absorvido pela consunção. Não fica, certo? Porque o falso não se exaure quando ainda reside o perigo, e é um crime contra a incolumidade pública, então não há consunção aqui. O crime fim não absorve crime meio, até porque em momento nenhum a questão diz que o Lúcio tinha a posse com o objetivo de efetuar disparos. Letra C. Responderá pelos crimes de posse de arma de fogo e de disparo de arma de fogo em concurso material. Quer dizer que ele responde pelos 2 crimes e, se condenado, o juiz somará as penas. Está aí a resposta. D. Responderá apenas pelo crime de posse de arma de fogo, configurando o disparo pós-fato impunível. Não é pós-fato impunível, né, pessoal? Um crime é uma coisa, o outro crime é outra. Ok? Ele já possuía a arma sem a intenção de dar disparos. Então, está fora D também. E letra E, não responderá por qualquer delito, pois os crimes de posse e disparo de arma de fogo exigem perigo concreto. Claro que não. São crimes de perigo abstrato. Não é preciso provar que alguém foi colocado em risco. É a característica dos crimes, inclusive, do Estatuto do Desarmamento. Resposta, então, letra C de Canadá. Questão 46. Vamos para a questão 47. 47 está aqui. Questão que envolve a Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Aliás, caíram 2 questões de Lei de Drogas nessa prova. Uma simples e uma um pouquinho mais complexa. A 47 é mais simples. Após receber informação de que uma grande quantidade de droga
estaria chegando a certa comunidade, a Polícia Civil planejou uma operação objetivando a apreensão do material entorpecente e a prisão de vários traficantes. Joaquim, policial civil lotado na delegacia em que a operação era planejada, no momento de sua execução, ciente de que o líder do tráfico do local era um antigo colega de infância, acende escondido fogos de artifício que ficavam na comunidade para acionamento em diligências policiais. Em razão do aviso, a diligência tem resultado negativo, ninguém sendo preso e não sendo apreendida qualquer droga. O comportamento de Joaquim foi descoberto, devendo ele responder pelo ou pelos seguintes crimes previstos na Lei 11.343 de 2006. Associação para o tráfico apenas? Errado. O crime não é associação para o tráfico, pessoal, que está no artigo 36, né? Não. Por que não, pessoal? Porque a associação para o tráfico exige pelo menos 2 pessoas associadas com o fim de permanência, certo? De ter uma continuidade no tráfico de drogas, o que não foi o caso. Aqui nós temos uma eventualidade do criminoso, que seria o Joaquim. Então a associação para o tráfico está fora. Onde disser associação para o tráfico, a gente elimina. A E está fora, a D está fora. Ou é B ou é C. Tráfico de drogas, amigos. Ele cometeu tráfico de drogas? Ele praticou algum dos verbos do artigo 33? Não, ele não praticou. E ele também não contribuiu para o tráfico, certo? Então está fora aqui, só sobrou a letra C. E é um tipo penal lá da lei de drogas, né? Com a pena de 2 a 6 anos de reclusão e multa. Colaboração ou informação para o tráfico. Ao estourar os fogos, ele colaborou para que o tráfico se mantivesse na comunidade, certo? Por isso a resposta, letra C de Canadá. É o artigo 37 da Lei 11.343 de 2006. Questão 48. Questão 48, vamos nela. A legislação penal vigente dispõe que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, devendo o apenado satisfazer requisitos de ordem objetiva e subjetiva para progredir de regime. É uma questão de execução penal, Lei 7.210 de 84, certo? Combinada com o pacote anticrime, que alterou também a execução penal. Tinha que conhecer os dois. O que eu vi nessa prova, e os senhores também gostaria que os senhores tivessem visto, é que não dava para estudar com legislação desatualizada. Eles exigiram muita atualização legislativa, pessoal. Certo? Mas muita mesmo. Letra A. Sobre o processo de execução penal, dispõe a lei que poderá ser fixada como condição para a progressão do regime aberto a prestação de serviços à comunidade. Está errado, porque regime é pena privativa de liberdade. Prestação de serviços à comunidade é pena restritiva de direitos. São penas distintas, uma não é condição para outra. Letra A está fora. Letra B. A falta grave, quando admitida pelo apenado, poderá ser reconhecida independente de processo administrativo. Errado. Falta grave só pode ser reconhecida no PAD, no processo administrativo de execução penal, observado o contraditório e ampla defesa. Letra C. Nos crimes praticados com violência, a realização do exame criminológico é indispensável. Errado, pessoal. Por muito se entendeu isso. Depois a jurisprudência mudou o entendimento. Hoje não se exige mais o exame criminológico. Letra D. A previsão de determinada conduta como falta grave não exige respeito ao princípio da legalidade. Já está errado. E, consequentemente, da irretroatividade da lei mais gravosa. Está na LEP. Não há infração, não há falta sem lei anterior que o defina, assim como o crime. Então está errado também, só sobra a letra E, que é exatamente uma modificação do pacote anticrime, né?
Não poderá ser concedido livramento condicional ao apenado reincidente na prática de crimes hediondos com resultado morte, mas ele pode ter, em tese, a progressão de regime se os requisitos forem obedecidos. Mas livramento condicional ele não terá. Ele poderá chegar até o regime aberto, cumprindo todas as etapas lá, as porcentagens da LEP, se não me engano, artigo 122 da LEP, certo? Mas livramento condicional é inviável pelo texto expresso. Acho que é o último dos incisos. Resposta da 48, letra E de Equador. Questão 49. Questão 49, questão do Sávio. Vamos ver o que o Sávio aprontou. Sávio possui um pequeno comércio de venda de material de escritório. Considerando a situação financeira precária da empresa e procurando reduzir o valor do tributo devido, Sávio praticou uma série de condutas que, em tese, tipificariam o delito do artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.137 de 90. Que lei é essa? É a Lei de Sonegação Fiscal, dos crimes contra a ordem tributária. Muita gente confunde, achando que isso é uma espécie de prisão civil. Errado, a única prisão civil que a gente tem é alimentos. Inadimplente tributário não vai preso. Quem vai preso é o sonegador. Quem é o inadimplente? É aquele que não paga os seus tributos porque não quer ou porque não tem condições econômicas para tanto. O sonegador é aquele que cria um ardil, que busca burlar, fraudar o fisco. Foi o que o sujeito fez. Constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas. E aí é o inciso 1, né? Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Sobre o delito tipificado na referida legislação e de acordo com a posição da jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que quem estudou a Lei 8.137, bastava só saber uma coisa, que é a obrigação de todo candidato. Todo candidato é a súmula vinculante 24 do STF. Tinha que conhecer a súmula vinculante 24. E aí vamos lá. O prazo prescricional começa a contar da data da conduta de omitir informação. Não, amigos. Começa a contar no momento em que o tributo foi suprimido ou reduzido. Certo? Então está fora a letra A. Letra B. É punido quando praticado através de conduta dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva. Errado. Culposa não tem previsão legal. Esse crime somente é doloso. Então está fora. Somente dolo. C. É em tese de natureza material, pois somente estará configurado com o lançamento definitivo do tributo. Yes. Súmula 24 da súmula vinculante 24 do STF, né? Crime material que se aperfeiçoa com lançamento definitivo, lá na esfera fiscal. D. É classificado como formal? Não, ele é um crime material. Letra E. Permite que a expressividade do valor do tributo sonegado possa ser concomitantemente utilizada para elevar a pena base e depois como majorante na terceira etapa ao aplicar a pena. Não. É apenas, amigos, na primeira etapa. Se aplicar na terceira como majorante, será bis in idem e é vedado, né? Então a resposta é letra C. E quem quiser conhecer a súmula vinculante, que já era obrigação de vocês conhecer, ela está aqui, né? Súmula vinculante 24 do STF. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4, da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Como cai em prova essa súmula? Vocês provavelmente conheciam ela, eu tenho certeza disso. Questão 50. Vamos para a questão 50. Aqui está a 50. Durante almoço comemorativo, José emprestou seu carro a Mateus, para que ele fosse buscar sua namorada, ciente de que esse não possuía carteira de habilitação. Quando trafegava normalmente pela via pública, Mateus foi parado em blitz rotineira, sendo constatado que não possuía devida autorização legal para dirigir.
Diante desse quadro fático, de acordo com as previsões legais e jurisprudência do STJ, aí, pessoal, vocês têm que cuidar, certo? Por quê? Nem precisa da jurisprudência do STJ. Nós temos aqui um crime já confirmado. Estamos falando do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 97. Concordam comigo? Essa é a lei. Nós temos aqui um crime, que é o crime de ceder veículo à pessoa que não tem capacidade de dirigir, ou porque ela é menor de idade, ou porque ela não tem habilitação, ou porque ela está embriagada e tu sabe disso. E aqui o que acontece, pessoal? Ele emprestou o carro para o Matheus, para buscar sua namorada, sabendo que esse não possuía carteira de habilitação. Então, a gente já tem uma certeza aqui. A gente tem certeza que o José cometeu o crime, que é entregar veículo automotor à pessoa não habilitada. Certo? A letra A fala que ele cometeu esse crime, então eu vou manter essa alternativa. A letra B fala que José e Matheus não cometeram qualquer infração, então eu vou eliminar. Certo? A letra C diz que a conduta do José é atípica, então eu também vou eliminar, porque é crime. Letra D não fala nada, então eu vou deixar sobre isso. A letra E fala que ele responderá pelo crime de entregar o veículo automotor à pessoa não habilitada. Então, quanto ao José, a gente já resolveu e eliminamos duas. Agora é o Matheus. Será que o Matheus cometeu o crime de dirigir sem habilitação lá do Código de Trânsito? O problema é que, se não me engano, é o artigo 309. Ele fala que esse crime é de perigo concreto. Tem que estar lá dizendo gerando perigo de dano. A questão diz ali que houve perigo de dano? Não, ele foi parado em uma blitz rotineira. Certo? Não houve aqui prova de perigo de dano. Significa que o Matheus não cometeu crime nenhum. O fato dele é atípico. Seu comportamento é atípico. Então a resposta tem que ser qual? Que José cometeu o crime de entregar veículo à pessoa não habilitada e o Matheus, fato atípico. A letra A corresponde a isso, né? José responderá pelo crime de entregar veículo automotor à pessoa não habilitada, enquanto Matheus deverá ser absolvido em razão da atipicidade comportamental. Aí está. Letra C. Caso viesse a causar lesão culposa em terceiro, Matheus responderia pelos crimes de lesão culposa na direção de veículo automotor, certo? E de dirigir em via pública sem a devida permissão ou habilitação em concurso material? Não, somente pela lesão corporal culposa. Letra E. José responderá pelo crime de entregar veículo automotor à pessoa não habilitada, enquanto Matheus responderá pelo crime de dirigir veículo em via pública sem a devida permissão ou habilitação. Aqui seria a pegadinha, né? Os candidatos ficariam entre A e a E. Muitos marcaram E, uma pena. Quem marcou A, parabéns. Certo? Questão 51. Vamos nela. Enquanto cumpria a pena em regime semiaberto, identificou-se mais uma questão de LEP, hein? Duas questões de LEP. Identificou-se que Gabriel tinha uma faca escondida embaixo de sua cama. Após observância de todas as formalidades legais, foi confirmada a conduta de Gabriel, sendo a informação encaminhada para o Poder Judiciário. Considerando as informações expostas, a conduta de Gabriel não configura falta grave por ausência de previsão legal. Errado. Lá na LEP, dentre as faltas graves, está fuga, não trabalhar. Sabiam que não trabalhar é falta grave? Por isso que o trabalho, ele é um direito e é um dever ao mesmo tempo na LEP. Ele é um direito, porque a cada 3 dias de trabalho, um da pena é remido, e é um dever, porque se tu não trabalha, tu comete falta grave no prontuário, que vai te prejudicar a obter benefícios depois. Letra B. Configura a falta grave? Configura. E permite a regressão de regime? Sim. E perda da integralidade dos dias remidos? Não. Isso o STJ já se manifestou. Dá para perder dias remidos, mas não todos.
C. Configura a falta grave. Perfeito. Permitindo a regressão de regime. Perfeito. Mas não a perda de qualquer dia remido a partir do trabalho. Errado. Ele pode perder, se não me engano, até 1/3 dos dias remidos. Isso é o que diz a lei, 1/3. D. Permite o reconhecimento de falta grave e, consequentemente, a regressão de regime e a perda de parte dos dias remidos. Está aqui. Legislador, será que ele não lembrava de cor e botou apenas de parte? O certo é 1/3, né? E por aí logo vai estar errada. Não permite consequências em relação à progressão. Errado, pode regredir. Ou aos dias remidos. Errado, pode perder. Mas tão só aplicação de RDD. Não. Esse fato não caracteriza a RDD porque não há subversão à ordem ou disciplina da penitenciária. Resposta D de Dinamarca para a questão 51. Questão 5.2. Vamos nela. Questão da Noeli. Noeli compareceu à delegacia de polícia para registrar boletim de ocorrência contra seu companheiro Erson pelo crime de ameaça. Após chegar em casa, Noeli houve pedido de desculpa de seu companheiro e apelos para que desista da representação. Considerando o disposto na legislação aplicável, quanto à possibilidade de retratação da representação apresentada a Noeli. Letra A. Não poderá desistir da representação, por tratar-se de ação pública. Errado, amigos. A ameaça, ela é um crime de ação penal pública condicionada à representação, seja a Lei Maria da Penha ou não. Lembrando que essa questão envolve Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, certo? Na Lei Maria da Penha, o que era de ação penal pública condicionada à representação, com o surgimento da Lei Maria da Penha, continua sendo de ação penal pública condicionada à representação. O que era de ação penal pública incondicionada, continua sendo de ação penal pública incondicionada. O que era de ação penal privada, continua sendo de ação penal privada. A única exceção é a lesão corporal. A lesão corporal, que em casos normais é ação penal condicionada à representação, na Lei Maria da Penha é ação penal pública incondicionada, desde 2012. Certo? Letra B. B da 52. Poderá se retratar perante a autoridade policial até o oferecimento da denúncia. Errado. Não é a autoridade policial. O artigo 16 permite a retratação, mas permite a retratação perante o juiz. É uma outra diferença dos casos normais. Poderá se retratar perante o juiz em audiência especial até o recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Resposta letra C, artigo 16 da Lei 11.340 de 2006. As outras duas estão erradas. Poderá se retratar perante o juiz? Perfeito. E a polícia? Não. E até a sentença? Não. Até o oferecimento da denúncia. E aí, não poderá se retratar após o oferecimento da denúncia, ainda que na presença do juiz e acompanhada de advogado. Pode, né? Até o recebimento. Então está fora a resposta C de Canadá. Aí está. Próxima questão, questão 53. Vamos para 5.3. Questão 53. A fim de obter informações sobre o funcionamento e identificar os demais integrantes de organização estruturalmente ordenada, contendo ao menos 5 membros que praticava crimes de roubo de carga dentro do estado do Rio Grande do Norte, a autoridade policial decidiu infiltrar um agente na referida organização. Diante de indícios que comprovavam as infrações e inexistindo outros meios para a produção da referida prova, a realização de tal técnica de investigação por representação do delegado de polícia, prevista na Lei 12.850 de 2013, Lei do Crime Organizado, será admitida, podendo ser realizada por prazo indeterminado. Errado. É até 6 meses. Claro,
pode ser prorrogada várias vezes, com motivo justificado, mas tem prazo, são 6 meses. A infiltração de agentes tem prazo de 6 meses. Não é prazo indeterminado. B, não será admitida. Já está errado, pois o delegado não possui legitimidade para representação. Claro que ele pode representar. Ele quer mandar um dos seus agentes a se infiltrar, certo? E geralmente vai partir dele, mas tem que se ouvir o MP também e ter autorização judicial. C, será admitida. Show. Respondendo o agente infiltrado por eventuais excessos praticados com desvio de finalidade da investigação. Isso é óbvio. Ele foi infiltrado, ele foi autorizado para se infiltrar num grupo de traficantes, certo? Existem os limites de atuação dele. Claro, se alguém obrigar ele a matar, senão ele morre, ele pode matar. Mas, por exemplo, se ele está lá para ajudar os traficantes a arrombar, invadir um local, e ele aproveita para cometer um estupro, ele vai responder por esse estupro. Ele não está totalmente imune, certo? Então a resposta é letra C. Letra D. Será admitida somente podendo o agente infiltrado abandonar a investigação mediante autorização judicial. Não. Ele abandona a hora que ele quiser. Se sentir perigo iminente, ele pode abandonar. Não será admitida, pois a ausência de caráter transnacional da infração afasta a aplicação da lei de crime organizado. Nem sempre precisa haver caráter transnacional. Lembrem disso também. Resposta da 53, então, letra C de Canadá. Questão 64, vamos nela. Aliás, questão 54, desculpem. 54. Aqui está ela. A Lei 12.850, mais uma lei de organização criminosa, e mais uma vez fala também de infiltração. Define o crime de organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal e os meios de obtenção da prova. Tal diploma legal estabelece que, letra A, a intervenção policial poderá ser retardada. Pode, mediante ação controlada. Perfeito. Reclamando prévia autorização judicial? Não. É prévia comunicação. Tem que comunicar ao juiz. A autorização é para infiltração de agentes. Isso pouca gente lembrava da organização criminosa. A ação controlada, que é o flagrante prorrogado ou retardado, esse exige que tu comunique o juiz. A infiltração exige a autorização. Então, errada a letra A. B. A infiltração de agentes exige prévia autorização judicial, assim como oitiva do Ministério Público, em caso de representação da autoridade policial. Sim, exatamente isso. O juiz não infiltra de ofício, é por requerimento do MP ou por representação da polícia. Aí a polícia representa, o juiz dá vista ao MP, o MP dá o parecer, o juiz manda infiltrar. Aqui está a resposta B de Brasil. Letra C. Poderá ser realizada a colaboração premiada, participando das negociações do acordo o juiz, o MP e o acusado assistido por advogado. Está certo isso, pessoal? Poderá ser realizada a colaboração premiada, participando das negociações do acordo o juiz, o MP e o acusado assistido por advogado. Falta alguém aqui, né? Autoridade policial, certo? Então está fora a letra C. Letra D. O sigilo da investigação poderá ser determinado pela autoridade policial para a garantia da celeridade e eficácia das diligências investigatórias. Pode, impedindo, nessa hipótese, o acesso da defesa aos elementos produzidos? Não. O que já está produzido, certo? Como, por exemplo, uma interceptação telefônica já realizada, já juntada aos autos, é livre acesso para a defesa. Uma infiltração de agentes, ok? Já realizada, juntada aos autos,
é direito da defesa. Só não terá acesso à defesa nesses casos quando não for concluída ainda, quando não foram ainda produzidas e concluídas essas provas. Mas o advogado não vai pedir, até porque elas não estão nos autos principais. Não existe mais delegado bobo, né? Elas estão em autos apartados. O advogado nem imagina que essas provas estão ocorrendo. Então, errada a letra D. Letra E, o crime de organização criminosa se configura quando 4 ou mais pessoas se associam, ok, de forma estruturada e com divisão de tarefas para a prática de crimes que exijam pena, igual não, superior a 4 anos. O igual está errada a letra E. Resposta, letra B de Brasil. Tranquilo a questão. Próxima questão, questão 55. A questão 55 é a que eu falava que era a próxima questão de drogas, que é um pouquinho mais difícil, porque é uma questão totalmente jurisprudencial. Maria, 61 anos, primária de bons antecedentes, é responsável pela criação de 3 netos com idades entre 10 e 16 anos. Em dificuldade financeira, aceita a proposta de um vizinho para levar 1 quilo de maconha da cidade de Natal, onde reside, para Mossoró, no mesmo estado, recebendo um salário mínimo pelo serviço. Maria, porém, foi flagrada por policiais militares em abordagem de rotina, quando transportava a droga e uma bolsa que estava no maleiro do ônibus intermunicipal por ela utilizada, admitindo a empreitada criminosa. Diante desse quadro fático, o comportamento de Maria configura, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, aí é que está, pessoal, o STJ muito entendia que se houvesse drogas dentro de um transporte público, a majorante incidia. As 2 turmas do STF, certo? Elas já mudaram esse entendimento. Hoje elas dizem que essa majorante tem que ser vista com muita cautela. Só vai incidir a majorante de drogas em transporte público se, amigos, estiver acontecendo o quê? A venda de drogas dentro do transporte público ou entrega de drogas dentro do transporte público. Se o transporte público é apenas o deslocamento, estando numa mala, como é o caso aqui, a majorante não é aplicada. E é isso que fez muita gente errar essa questão. Aqui a banca foi ruim. Ela exigiu o entendimento atual sobre o tema das turmas do STF. As 2 turmas entendem assim. É por isso, amigos, que a resposta da questão 55, certo? Primeiro, fala em tráfico majorado. Está errada. Por ter sido praticado no interior de transporte público. Errado. Tráfico majorado. Errado de novo. Não basta estar no interior, tem que estar vendendo ali dentro ou entregando ali dentro. Letra C, tráfico privilegiado. Pouca quantidade. Primária de bons antecedentes, artigo 33, parágrafo 4º, né? Tráfico privilegiado sem causa de aumento, admitindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006. Tráfico privilegiado sem causa de aumento, está certo, não podendo a pena privativa de liberdade ser substituída por restritiva de direitos por ter natureza assemelhada aos crimes hediondos. Não, jurisprudência já deixou bem claro, né, meus amigos, que o artigo 33, parágrafo 4º não é equiparado a crime hediondo. O tráfico privilegiado não tem essa equiparação. Letra E, tráfico majorado em razão da intermunicipalidade do transporte, não é também. Certo? Resposta só pode ser, então, letra C de Canadá. Aí está. Questão jurisprudencial. Próxima questão, questão 56. Vamos nela. A 56 envolve a Lei 9455 de 97, que é a lei de tortura. Questão extremamente fácil, quem conhecia a lei, que tem 2 artigos. A Lei 9455 de 97 tipifica o crime de tortura e aponta suas diversas espécies. Sobre o delito em questão, analise as afirmativas a seguir. Admite tentativa? Admite.
Então a B está fora e a E está fora. 2. É insuscetível de graça ou anistia, mas permite o indulto. Não permite o indulto. A 2 está errada. Se a 2 está errada, a C está fora. A resposta é A ou é D. O item 3. Pode ser praticado por conduta comissiva, por exemplo, torturar uma pessoa para que confesse um crime, ou omissiva, que é a omissão da tortura, que está lá no parágrafo 2º, né? Que é quando a autoridade que tinha o dever de apurar, por exemplo, uma tortura, não o faz. Então a resposta é 1 e 3, D de Dinamarca. A A está fora. Questão 56, então, letra D de Dinamarca. Certinho? Foi. Questão 57. A 57 é do GCRIM. Capaz que não ia cair uma questão de juizado especial criminal, não é verdade? Lei 9.099 de 95. A Lei 9.099 de 1995 dispõe sobre os juizados especiais criminais, próprios para o julgamento dos delitos de menor potencial ofensivo, prevendo o regramento e institutos próprios. De acordo com a referida legislação e outras subsequentes, letra A. Os crimes de menor potencial ofensivo sempre serão julgados no GCRIM. Errado. Se por acaso o réu não for encontrado e a citação for por edital, os autos devem ser encaminhados para o juízo comum, certo? A citação no GCRIM tem que ser sempre pessoal. Se for por edital, vai para o juízo comum. Então, errado está a letra A. Letra B. Caberá recurso de apelação contra a decisão que rejeitar a denúncia. Tá certo. Tá certo. Se não me engano, artigo 82. Tá ali. Letra C. Não será possível a suspensão condicional do processo, quando não oferecida ou aceita a transação penal. Claro que é. Se não for oferecida a transação, a próxima etapa é a suspensão condicional do processo. E quando aceita a transação e ela não cumprida, ainda existe a possibilidade do artigo 89, que é a suspensão condicional do processo para os casos da pena mínima que não ultrapasse 1 ano, preenchidos os requisitos da lei. Então, errado está a letra C. Letra D. A sentença deverá obrigatoriamente conter relatório. Errado. Artigo 82, se não me engano, 81, parágrafo 1º, diz que a sentença dispensará o relatório. Basta fundamentação e parte dispositiva. Errado, letra D. Letra E, que é o que mais caiu até hoje de GCRIM, o conceito de infração de menor potencial ofensivo. Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo aquelas em que a pena máxima não é superior a 2 anos e não possuem elementar violência ou grave ameaça à pessoa. Em nada fala esse final aqui. Na verdade, infração de menor potencial ofensivo são as contravenções, independente da pena, e os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Ponto. Então, errada está a letra E também. Resposta da 57, B de Brasil. Acabou aí. Certinho? Antepenúltima questão. Questão 58. A questão 58 é uma das mais geniais da prova. E também envolve jurisprudência. Paula namorou João por 11 meses, tendo dado fim ao relacionamento, em razão do comportamento ciumento e agressivo deste. Lei Maria da Penha, né? Mais uma questão, 11.340 de 2006. 3 meses após, João, inconformado com o fim do relacionamento, abordou Paula na saída do seu trabalho e, após desferir um soco em seu rosto, causando-lhe lesão leve, ainda a perseguiu até sua casa, ameaçando-a de morte, caso não retomasse o namoro. Temendo a reação de João, Paula registrou o ocorrido, sendo os fatos confirmados por perícia e testemunhas que presenciaram o evento. João foi denunciado pelos crimes de lesão corporal e ameaça. Diante do que foi acima narrado, é correto constatar que, letra A, o fato não se encaixa na Lei Maria da Penha, pois ocorrido após o fim do relacionamento entre João e Paula. Errado. Teve relação íntima de afeto?
Teve. Se teve, incide a lei, mesmo que sejam ex-namorados. Ok? A lei, o objetivo da lei, a exegese aqui, é proteger a mulher dessas situações. Exatamente, não teria sentido. Terminou o relacionamento, o indivíduo teria liberdade para ameaçá-la e tudo que é situação, constrangê-la, persegui-la, e não teria a lei como protegê-la. Errado. Mesmo sendo ex-namorados, ainda assim a lei vai incidir. Letra B. Caso condenado, João poderá ter sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não. A jurisprudência não permite. Ela usa o artigo 17 da Lei Maria da Penha, onde diz que não se admite pena de cesta básica, nem prestação pecuniária ou pena que seja isolada de multa, mas principalmente aqui não se admite porque foi um crime praticado com violência ou grave ameaça, ferindo o artigo 44, inciso 1 do Código Penal. O artigo 44, inciso 1 do Código Penal é claro ao dizer que só poderá ser substituída a PPL por PRD se o crime for cometido sem violência ou grave ameaça e a pena, claro, abaixo dos 4 anos. C. A natureza leve da lesão causada tornou indispensável a representação da vítima para a denúncia do crime de lesão. Está certo, amigos? A natureza leve da lesão causada tornou indispensável a representação. Errado. Não precisa de representação, é o contrário. É o único crime que se tornou de ação penal pública condicionada à representação, passou a ser crime de ação penal pública incondicionada. Certo? D. Caso condenado, em razão da natureza dos delitos, João não poderá apelar em liberdade. Claro que pode, né, pessoal? Em regra, quem estava em liberdade, recorre em liberdade. Quem estava preso preventivamente, recorre preventivamente. A não ser que surja uma circunstância modificativa, que permita a prisão preventiva ou que autorize liberdade provisória. Letra E, só pode ser ela, eliminamos todas as outras, né? Caso condenado por pena de até 2 anos, João poderá ser beneficiado com a aplicação do sursi. Artigo 77 do Código Penal. Pode, não existe proibição alguma. Não sendo cabível a suspensão condicional do processo. Não. Por quê? Porque a suspensão condicional do processo é prevista na Lei 9.099 de 95. E o artigo 41 da Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da Lei 9.099 de 95 em qualquer situação. Resposta, então, letra E de Equador. Penúltima questão, questão 59. Questão pega bobo, porque tinha que conhecer, né, algumas situações aqui. Essa lei, ela já está revogada, né? A Lei 8666 hoje, ela não tem mais valor. Ela foi já alterada pela Lei 14.133 de 2021. Mas, enfim, aqui está a questão. Para regulamentar o disposto no artigo 37, inciso 21 da Constituição, foi editada a Lei 8666 de 93, que instituiu normas de licitações e contratos da administração pública e definiu diversos crimes com as respectivas penas, além de regras de processos de aplicação da resposta penal. Sobre tais disposições legais, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, letra A ação penal, independentemente da natureza culposa ou dolosa do delito, será pública condicionada à representação. Bom, primeiro que não tinha crime culposo na lei de licitações. E segundo, pessoal, que todos os crimes eram de ação penal pública incondicionada. Então a letra A, Então a letra A está fora. Letra B. O crime de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei prescinde do dolo específico de causar dano ao erário. Errado. É imprescindível os dois dolos, dolo genérico e o dolo e a finalidade específica de agir, que é gerando o dolo ao erário. Dolo específico ninguém usa mais. Doutrina ultrapassada, o examinador usou. É fim específico de agir que a gente chama. Letra C. O crime de fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório é formal, tá certo? Também chamado de crime de consumação antecipada ou de resultado cortado, né?
Certo? Temos que cuidar isso. Só um pouquinho que eu acho que... Não, aqui não. Aqui, amigos, temos que cuidar. Temos que cuidar aqui. Exatamente, é formal e prescinde da existência de prejuízo ao erário. Tá certo. Daqui. Letra D. O interrogatório, por se tratar de lei especial, ocorre logo após o recebimento da denúncia, impedindo a aplicação da regra geral que prevê a sua realização ao final da instrução. Jurisprudência atual, todos os procedimentos, seja comuns, sejam especiais, o interrogatório tem que ser o último ato. A única discussão ainda é do procedimento da lei de drogas. Certo? É justo, né, pessoal? O réu tem que saber de tudo que é produzido contra ele para ele poder se manifestar. Certo? E a letra E, a conduta de devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório configura infração de menor potencial ofensivo. Errado. A pena de reclusão de 2 a 6 anos, então não pode ser. Resposta C de Canadá. E a gente fecha agora com a questão número 60. Pessoal, antes de concluir aqui com a 60, vocês estão vendo no vídeo... que está ali também o meu número de Pix, certo? O Pix, amigos, é para manter o canal ativo. Aqueles que se agradam com o conteúdo e querem que se continue produzindo vídeos, contribuam. Quem puder contribuir, claro. Ajudem esse pobre diabo a pagar a pensão alimentícia. Certo? Pode ser R$2, pode ser R$5. Quem puder contribuir com mais, contribui mais. Quem puder contribuir com menos, contribui menos. Quem não puder contribuir com nada, não contribua, mas assista, se inscreva no canal, ativa o sininho, clica nas notificações, certo? De qualquer maneira, vocês estarão ajudando o professor e a educação jurídica, que pode ser de qualidade e não precisa ter valor exorbitante. Então contribuam, ao invés de tomar uma cerveja, ajudem a educação, ajudem com um Pix. O valor que for, ele é bem-vindo. Certo? Questão 60. Aberto inquérito para apurar a prática do crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, na forma do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal, praticado em 5 de janeiro de 2021, a autoridade policial, presentes fundados indícios de autoria, entendeu ser imprescindível às investigações a decretação da prisão temporária do indiciado Henrique, ainda que esse possua residência fixa. Lei 7.160 de 89, Lei da Prisão Temporária. Diante da situação apresentada, a prisão temporária do agente poderá ser decretada pelo juiz, sim, ainda que de ofício? Não. Pelo prazo máximo de 5 dias? Não, é 30, porque se trata de crime hediondo atualmente. Letra B, poderá ser decretada pelo juiz, mediante representação da polícia, pode, pelo prazo inicial de 30 dias. Perfeito, está aí a resposta da questão. Letra C, não poderá ser decretada por não se tratar de crime hediondo ou previsto no rol da legislação aplicável. Cuidado, pessoal, primeiro que é hediondo e segundo que está no rol. Então, está fora a letra C. Letra D, não poderá ser decretada pelo juiz, pois o acusado possui residência fixa. Ter residência fixa é um ponto legal, mas isso não impede prisão temporária. Logo, está fora. E letra E, poderá ser decretada pelo juiz, por representação do delegado, dispensada a manifestação no MP? Não. Tem que se dar vista ao Ministério Público. Resposta, então, letra B de Brasil. Essa é a resposta da questão 60. E assim, amigos, a gente fecha a terceira etapa com a legislação extravagante, penal e processual penal. Certo? Agradeço a atenção e nós fechamos depois com o próximo bloco com a disciplina de criminalística. Valeu, até mais. Tchau, tchau.